Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 29 de abril. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. Funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias, Matinias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf e Jedutum e Amã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte de Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira, a Zacur e seus filhos, e seus irmãos 12. A quarta, a Isri, e seus filhos e seus irmãos 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta, a Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima, a Jezareia. A sétima, a Jezarela e seus filhos e seus irmãos 12. A oitava, a Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. A nona, a Matanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima, a Simei e seus filhos e seus irmãos 12. A undécima, a Azarel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima, a Asabias e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª, a Subael e seus irmãos. Vou ler novamente o versículo 20 do capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas. A 13ª, a Subael e seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª, a Matitias e seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª, a Ananias e seus irmãos e seus... Vou ler novamente o versículo 23. A 16ª, a Ananias e seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos
12. A 18ª, a Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maziolote. A 23ª, a Maziote e seus filhos e seus irmãos, 12. Eu digo sempre que tem uns nomes muito difíceis na Bíblia, e a gente até lendo erra o nome. Eu torno a ler, né? Eu releio para você o versículo 30 do capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas, diz assim: a 23ª, a Maaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romante Ezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Funções dos porteiros, capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zabadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael, Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte, e a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias, a Supim e Oza, a do ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari.
os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Contudo, aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Geiel. Dos filhos de Geiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. Para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000.
O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoita. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, ou Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. Pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros da terra e das cidades, e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba, e Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, Eusai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Amém. Você terminou de ouvir
a leitura do dia 29 de abril. Você ouviu os capítulos 25, 26 e 27 do primeiro livro das Crônicas. Entre uma leitura e outra, estou sempre dizendo que esta leitura eu faço pela madrugada. Agora são 1h13 do dia 13 de setembro de 2020. Ainda vou fazer várias gravações, porque eu só posso gravar neste horário. Então eu peço desculpas a você por algumas falhas, mas eu quero te dizer que eu faço esta leitura com muita responsabilidade, com muito zelo, com muita dedicação a este trabalho, pois eu sei que muitas pessoas estão ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini, que sou eu. Então, eu incentivo você a continuar ouvindo esta leitura. Em meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, você vai encontrar 4 opções para você ouvir a leitura da Bíblia. Se você achar interessante, você gostar, eu peço para você compartilhar. O meu desejo aqui, o meu alvo, o meu projeto é divulgar a palavra de Deus. Então, todos que compartilharem e ajudarem neste trabalho estarão também cumprindo aquela palavra que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Interessante que o Senhor Jesus disse ide, né? E também ele não disse para pregar para alguns, ele disse ide e pregai a toda criatura. E ele faz uma observação muito interessante, que o próprio Senhor Jesus que fez, né? Marcos capítulo 16, versículo, aleluia, Marcos 16, versículo 15, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, muitos pensam até que o batismo é que salva. Não, o batismo é uma confirmação do arrependimento, da confissão de pecados. Aí sim, o homem, né? Quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano, então, homem e mulher. Que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E Deus criou Adão e Eva. Então, nós estamos nos referindo aqui a qualquer pessoa, seja do sexo masculino ou feminino. Se aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e crer que Ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus e que através do seu sangue nossos pecados foram purificados, então você aí vai confirmar no batismo, porque através do batismo você faz parte da comunhão, da Santa Ceia, do pão que representa o corpo de Cristo, do vinho que representa o sangue de Cristo, e você vai ter comunhão na mesa do Senhor. Mas para isso é preciso passar pelo batismo. Mas, irmã Neuza, o salteador lá na cruz, não, o malfeitor, não foi batizado. Sim, ele não foi batizado porque ele não teve tempo. Ele estava nos últimos segundos da vida dele. Ele aproveitou aqueles últimos segundos e pediu ao Senhor Jesus que lembrasse dele quando ele entrasse no reino dele. E ele respondeu para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Não tem a palavra mesmo. Muitos acrescentam hoje mesmo. Mas nós devemos vigiar para não acrescentar nada. Falar o que está escrito. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo para se batizar. Mas as pessoas que hoje vão à igreja, frequentam a igreja, vão aos cultos, sabem que Jesus é o Salvador, acreditam em Deus, mas não tomam a posição do batismo porque estão comprometidas com alguma coisa que está desagradando a Deus, porque o que compromete o homem é o pecado.
Então, se você que está ouvindo esta leitura já é batizado ou batizada, já faz parte da mesa do Senhor, glória a Deus. E se ainda não é, procure rapidamente, com muita urgência, consertar sua vida com Deus, porque breve Jesus voltará. Jesus está voltando. E aqueles que não tiverem fazendo parte da mesa do Senhor, está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, que não tem parte com Jesus. Então fica esta palavra. Eu convido você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini, se assim você desejar. Até a próxima, um abraço e Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir.